Olá, queridos e queridas, muito bem-vindos ao quarto módulo. Esse é um módulo muito gostoso, como todos, é claro. E hoje é a aula sobre cores e a gente vai falar sobre composições monocromáticas. Antes de mais nada, eu quero lembrar que se tiver alguma dúvida passada, não deixe acumular dúvida, tá bom? Então vamos lá. A gente escolher uma paleta de cores para uma criação, às vezes pode ser um sacrifício difícil de engolir, né? Porque uma má escolha das cores e má escolha das suas combinações também, ela pode tornar o processo criativo no processo sofrido, né? Na aula passada a gente falou sobre cores análogas. Agora, quando a gente tem muita dificuldade de escolher cor, eu vou falar hoje da combinação que é uma das combinações mais fáceis de se criar. E também mais difícil de se estragar, quer dizer, é muito difícil dar errado, mas que as pessoas conhecem muito pouco e não conhecem o potencial que ela tem. De uma cor base que você pode escolher no círculo cromático, você pode fazer uma infinidade de variações nessa base, né? E daí você vai me perguntar, mas que tipo de variação é essa? E eu quero que a gente olhe algumas opções aqui. Por exemplo, quando você inclui o preto em quantidades diferentes, é claro, né? Você vai conseguir uma paleta de sombras. Quando você inclui o cinza, você vai conseguir uma paleta de tonalidades, porque o cinza ele tira um pouco a saturação da cor base. Quando você inclui o branco, você consegue matizes, porque você consegue iluminar mais ou menos a cor base. E com isso você consegue, com uma cor só, criar uma variedade imensa de variações dessa cor para conseguir fazer uma boa pintura monocromática. Agora a gente vai falar das vantagens dessa composição. A primeira grande vantagem é que uma composição monocromática você consegue um efeito muito elegante, você consegue uma composição harmoniosa, você consegue passar uma mensagem coesa, né, de unidade, né? E a outra vantagem também é que como as cores não estão brigando, elas não chamam o holofote para elas, elas dão espaço para a mensagem que você quer passar. Ela é só uma ferramenta da mensagem, ela não fica em primeiro plano, tá? E a terceira grande vantagem é que ela pode ajudar a passar uma ideia ou sentimento daquela cor específica. Porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo do roxo, por exemplo. Se você pegar um púrpura, o roxo, ele é uma cor que remete à luxúria, por exemplo. Coloca ele com um amarelo ouro, coloca ele com um verde limão. Ele deixa de significar luxúria para passar uma outra ideia, que é a ideia talvez de energia, de juventude, de criatividade, enfim, daí a gente pode, né, é outra aula isso, né? Se você pegar o roxo e misturar, por exemplo, com um lilás e um azul clarinho, dá para passar uma ideia de espiritualidade. Então, quando duas cores quando uma cor interage com mais outra ou outras cores, nessa interação ela também muda o significado. Então, quando você faz uma composição monocromática, você definitivamente consegue passar uma ideia única, uma ideia objetiva. Agora, fazer uma combinação monocromática não é simplesmente usar uma cor, né? Então, dentro das combinações monocromáticas, a gente tem várias técnicas e eu vou falar algumas aqui, porque você consegue valorizar essa combinação monocromática e transformar a tua composição numa coisa poderosa, tá bom? Então, vamos lá. A primeira é assim: quando você tem muitos elementos muitos elementos numa composição de imagens, se você usar menos cores, você tem menos chance de errar, porque senão fica muita informação, um brigando com o outro, né? Então, eu fiz um exemplo aqui, vou soltar o vídeo para vocês darem uma olhada, tá bom? Quando acontece de eu escolher um desenho ou um projeto elaborado com muitos elementos, como é o caso desse desenho aqui, que eu tenho uma caveira com assim que ela está saindo enterrada no meio de uma folhagem, né? Então, quando eu tenho um desenho como esse, eu tenho muitos elementos,
eu tenho que tomar muito cuidado para não poluir a cena. Usar muitas cores exige um cuidado maior, uma atenção maior. A pessoa precisa entender melhor as combinações para usar muitas cores. Então, para não errar, uma dica maravilhosa é usar uma composição monocromática. E uma composição monocromática, olha só, é uma base de cor, que eu escolhi aqui, o verde, e olha as quantidades de variações que eu tenho numa pesquisa rápida aqui dos meus materiais. Então, você não precisa usar uma paleta de cores de um material só. Você pode mesclar e com isso você consegue muitas tonalidades diferentes, tá? E daí você aplicando isso no desenho, você consegue um desenho rico, com muita profundidade, né? Esse aqui eu fiz um pouquinho para mostrar para vocês. E eu peguei um pedacinho aqui, ó, e mostrei ele com um fundo preto, para vocês verem assim como que a cor neutra, ela ajuda a realçar a composição monocromática, tá bom? Resumindo, quanto mais elementos você incluir numa composição, menos quantidade de cor, é uma tática certeira para você evitar erro. Beleza? A segunda técnica que eu vou mostrar aqui hoje é de você adicionar uma cor translúcida a uma imagem que tenha sido feita numa escala de cinza ou em preto e branco. Você pode fazer isso tanto com tinta, quanto com lápis, quanto com sobreposição de papel, por exemplo, que fica também muito bonito. E também vou passar um outro exemplo para vocês, acompanhe aqui. Esse é outro exemplo de um desenho com escala de cinza, que eu só fiz uma sobreposição de cor base, né? Então eu fiz toda a pintura, todo o desenho com cinza, e depois que estava pronto o meu desenho, eu vim com a tinta aquarela azul líquida, né? Com a tinta líquida, e passei uma camada fina, com bastante água. Depois eu passei um pouquinho mais de água só na lua para clarear um pouco mais, porque eu achei que ia ficar mais bonito com brilho, né? E ficou esse efeito que eu particularmente gosto muito. E pessoalmente acho que tá mais bonito do que na tela, porque na tela eu vejo um certo brilho e aqui tá mais opaco e enfim, é uma coloração que eu gosto, assim, né? Com menos brilho. Então esse também é um novo jeito de vocês trabalharem uma composição monocromática, tendo apenas uma cor mesmo, né? Aliás, duas, né? O cinza e a cor que você escolher. E se você não desenha, não tem problema. Você pode perfeitamente imprimir um papel, imprimir um desenho, imprimir uma imagem na internet e depois fazer esse processo de colocar uma cor translúcida por cima. Terceira técnica, use e abuse das combinações entre as cores neutras e a cor de base escolhida. Segue mais um exemplo. Esse também é uma composição totalmente monocromática, quer dizer, eu só usei um tom de azul aqui, preto, e usei um pouquinho de cor neutra aqui, que poderia ser o preto, eu usei marrom, mas aqui nesse caso ela funciona como uma cor neutra, né? Que foi só para dar sombra. Mas aqui eu só tenho uma base de azul, né? Então nessa base de azul, lembra que eu falei que a gente consegue várias nuances, várias variações? Então aqui o azul mais escuro, porque aqui eu adicionei preto, né? Então, tá vendo? Tem locais assim que conforme a quantidade de preto que eu coloco, ele fica mais escuro ou não, né? Tem aqui ele mais puro mesmo, né? Aqui é bem puro mesmo. E daí tem aquele com mais água que dá o efeito do branco. Por quê? Porque eu tinha usado uma base branca embaixo, né? Então, você vê assim que uma cor, a riqueza de detalhe que você consegue com uma cor se você aplicar da maneira correta. Você vê só como uma cor neutra, ela valoriza a cor base. A cor neutra ela é uma ferramenta potencializadora. A quarta técnica, você vai definir planos da sua composição de imagens através da monocromia. Então, eu vou pegar aqui simplesmente um quadro de Picasso para poder explicar melhor. Fica muito bom também usar monocromia, usar duas tonalidades, duas cores bases na monocromia. E você usa essas duas para definir os locais, os limites, as seções de cada cor. Então isso é muito presente, por exemplo, nessa obra de Picasso da época rosa. O que ele faz? Ele escolhe o plano de fundo com monocromia e um plano de destaque na frente com outra monocromia. E a combinação fica linda, fica muito suave, fica muito elegante.
A quinta técnica. Parece uma repetição da primeira, mas não é. Mantenha a simplicidade. Você sabe, eu falei no começo, você é capaz de fazer uma infinidade de variações com uma única cor, né? Mas por que precisa ser assim? Dá uma outra olhada num quadro de Picasso, só que agora da fase azul. Bom, fazer uma aula de composição monocromática, começando com os trabalhos que eu faço e acabando com Picasso, com Van Gogh, com Klimt, é vergonhoso, né? Quer dizer, tipo um atestado de incapacidade, né? Assim, praticamente, né? Porque eles são geniais, né? Não consigo nem imaginar como chegar perto dessa genialidade, né? Porque é uma genialidade de conseguir extrair o diferencial na simplicidade, sabe? É um detalhe, né? Então você vê, nessa época azul de Picasso, ele usa também uma tonalidade de azul, é só uma tonalidade que tem, né? Da mãe com a criança, né? E ele joga um pouquinho de luz só na cabeça da criança, né? Que assim, é quase uma cor neutra, mas ela tem um toque mais vivo, né? Não é nem pela cor, é pela vivacidade da cor. Então, assim, é bem o ponto focal mesmo. Você bate o olho, você vai ali na criança mesmo, e daí você vê o rosto da mãe, daí você começa a percorrer o olho pelo quadro, né? Mas como a cor, não só a posição dos elementos, mas a cor também interfere em como você cria o teu ponto focal. E a sexta técnica, eu chamo de cores em dobro. O que são as cores em dobro? Você escolhe duas cores de base e você cria duas combinações monocromáticas para distribuir entre dois pontos focais. Isso mesmo, usar dois pontos focais numa composição de imagens que você queira criar uma ponte entre eles, mas que eles sejam completamente independentes, tá? Então eu também peguei mais um quadro maravilhoso de Klimt para ilustrar essa técnica. Nessa obra espetacular do Klimt, ele divide o quadro em duas partes, né? Bem precisas, não tem dúvida, né, ali. Então, a morte de um lado com cores frias e com cores quentes, a vida, né? Onde ele mistura várias pessoas. Essa obra ela não é exatamente monocromática. Ali no lado da morte ela está monocromática. No lado da vida, ela tem alguns, assim, não dá pra gente falar que é monocromático, porque a gente já tem ali, quando você bate o olho rapidamente, você vê 4 cores. Depois você começa a pegar nuances, né? Mas é um bom exemplo de como dá para dividir o quadro em duas partes totalmente diferentes, com monocromias também opostas, né? Então daria para fazer esse quadro só com tons de amarelo de um lado e o outro com tons de azul, também teria dado muito certo. A sétima técnica é um esquema quase monocromático. Ele não chega a ser monocromático, ele é quase. É onde você usa mais uma cor, ou mesmo mais de uma, mas que o aspecto da composição, aspecto quando você bate o olho na peça, ele tem um aspecto monocromático. Ele tem uma cor que se sobressai a todas. Mas para você evitar aquela monotonia, para você conseguir dar um destaque a mais, você coloca algumas cores. Dá uma olhada também e me diz se vocês gostam. Como eu já comentei, assim, a composição monocromática, ela facilita muito o trabalho, mas às vezes ela pode ficar um pouco monótona. Então, para isso, às vezes você pode fazer uma coisa quase monocromática, né? Então, você escolhe uma cor base, trabalha com essa cor base, mas você inclui alguma outra cor também para dar um equilíbrio. Então, por exemplo, nessa colagem, a cor base aqui era o vermelho, né?
o vermelho nas suas variações, a cor primária vermelha nas suas variações. Então, o vermelho da pele é o mais próximo do vermelho puro, né? A maioria do que aparece ali está no tom rosado, que é o vermelho com a matiz, né? Por causa do branco, né? Que o branco é incluído no vermelho para iluminar mais essa cor. E daí, em alguns pontos, eu coloquei tonalidades de verde, só para quebrar o rosa mesmo. Então, aqui é um exemplo perfeito de como a gente pode fazer uma coisa quase monocromática, mas que você consegue manter o mesmo efeito da monocromia. Porque se você bater o olho rápido nessa imagem, o que você vê é rosa primeiro. Toda vez que a gente fala sobre cor, a gente faz uma ligação muito rápida com tinta, com pintura, com lápis, né? Com corante, com pigmento, né? Mas eu quis fazer esse exemplo na colagem exatamente para reforçar que tudo que a gente está aprendendo aqui, ele pode ser aplicado, e aqui quando eu falo é no curso todo, tá? Ele pode ser aplicado em diversas técnicas diferentes. Porque o que a gente está falando é de como compor, é de como combinar, é de como criar uma narrativa visual. Mas você não necessariamente precisa aplicar só em uma técnica específica, tá bom? E agora a gente vai para a última técnica que eu vou falar aqui nessa aula, que é a paleta monocromática mais uma cor de destaque. O que é isso? Você trabalha com uma paleta monocromática, mas você cria um ponto focal, ou você cria um ponto de destaque com uma outra cor. E eu vou ter que pegar de novo um artista que eu amo, que eu adoro, que é o Van Gogh, para ilustrar essa técnica. Nesse autorretrato de Van Gogh, ele usou a cor base azul e ele só jogou o ponto de luz no cabelo e na barba. Eu acho simplesmente genial, porque aqui ele nem usa muitas tonalidades de azul, como na maioria dos quadros monocromáticos a gente encontra. Ele usa poucas tonalidades de azul, só que ele consegue a profundidade e consegue trabalhar a luz e a sombra pela movimentação do pincel, né? pela linha de pintura que ele faz. Eu acho simplesmente genial. E essa barba ruiva assim é isso, é um ponto de luz mesmo, não tem outro nome mais adequado para isso. Então, como vocês podem ver, né, nesse autorretrato dele, essa cor, ela entra ela tem uma finalidade específica. Não é que ela simplesmente está ali para quebrar a monotonia, como é o caso daquela colagem que eu fiz, né? Ela está ali porque ela, primeiro, ela valoriza a monocromia que está atrás, né? E além disso, ela dá um ponto de luz, ou então ela cria um ponto focal, mas ela é sempre muito importante. Ela não entra por acaso na composição da cor, tá bom? Bom, o que eu tinha para falar sobre cores monocromáticas era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante e que vocês consigam levar todo esse aprendizado para a prática diária de vocês aí, tá bom? A tarefa de hoje, é claro, é fazer composição monocromática. E eu peço para vocês fazerem pelo menos 3, tá? Escolhendo 3 cores de base diferentes, distintas. Vamos sair do que a gente já está acostumado a fazer, tá bom? A outra coisa é que além de você escolher 3 cores base para fazer essas composições, você vai escolher também 3 técnicas diferentes dessas que eu apresentei aqui, dessas 8 que eu apresentei aqui, tá bom? E além disso, eu quero que vocês pesquisem obras monocromáticas. Eu quero que vocês aprendam a identificar em outras obras, né? De repente até procurando obras que vocês mesmos gostam e tentar identificar que tipo de composição foi feita naquela obra. Isso é muito importante. Eu sei que eu encho o saco um pouquinho com isso, mas é porque eu realmente acredito no quanto isso pode auxiliar vocês nesse despertar criativo. Na verdade, assim, nessa independência criativa, né? Que é isso que a gente tá buscando. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Até a próxima aula. Daqui a pouco eu tô de volta. Tchau.